Tem um caderno aí, só para fazer uma chamada, vai. Vou só fazer uma conferência aqui rápida para a gente saber quem está presente na reunião, para que no ato da lavratura da ata a gente não deixe ninguém de fora, tá? As reuniões a partir da última que nós fizemos, né, a primeira desse ano, elas são gravadas e são transmitidas no canal do YouTube da Fundação Cultural, canal oficial da Fundação. A reunião passada nós fizemos no TEU, não sei quais de vocês estavam presentes. Foi possível a gente fazer a transmissão ao vivo no canal da Fundação e algumas pessoas conseguiram acompanhar ao vivo. Mas a gente teve um problema lá que a estrutura não atendia nosso quantitativo, né? Nós somos muitos conselheiros, as reuniões são abertas, né, para participação pública, então a gente teve um problema relacionado à estrutura física. Aqui a gente tem uma situação que a estrutura física super nos atende, mas a gente tem uma questão tecnológica que impede a transmissão ao vivo, mas não impede a gravação. Então, só para reforçar que eu preciso que a gente tentar manter o mínimo de diálogo possível para a gente evitar, paralelo, né? Para a gente evitar ruído. E em algumas situações pode ser que, dependendo da manifestação que vocês quiserem fazer, seja preciso talvez vocês pegarem o microfone de lapela para a gente garantir que o áudio vai ser ouvido e vai ser registrado da maneira que vocês se manifestaram, ok? Todos tiveram acesso à pauta e ao link com os processos? Sim, sim. Pela FIENG, quem está presente? FIENG? É o Pedro. O Pedro aqui. É o Sindustom. CDL, Álvaro. Isso. ACIU, Flamarion. Sindicomércio ou Sindicato da Alimentação? Não chegou ainda. Tiago e Rafael? Não? É o Tiago e o Rafael. O Rafael está incluído naquela lista aí Do grupo tá. Tá. Uhum. Planejamento, Patrícia, né? Sim. Procuradoria ou SEDEC, tem alguém? O Luciano, né? Mas não tá, né? Arquivo público, né? José Rezende. Sérgio está presente? CAD? Marcondes? Não. Marcelo acabou conseguindo vir? Paula? Frossar? Marisa? Seu Pedro Luciano? Aqui. Kátia? Perfeito. Pessoal, antes da gente começar a ata, abordar os processos que estão pautados para hoje, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeira coisa, dar boas-vindas para os novos conselheiros que estão ocupando as cadeiras agora. O trabalho que a gente desempenha aqui no Confal não é um trabalho fácil. As reuniões não são reuniões, via de regra, leves, porque a gente está lidando com situações muito pontuais. A gente está lidando, por um lado, com a expectativa de proprietários que têm seus imóveis inviabilizados de alguma maneira, né, que se sentem que o seu direito de propriedade está sendo restringido de alguma maneira. E a gente tem, por outro lado, o poder público e nós temos também a questão da comunidade, né, que cobra muito de nós, enquanto conselheiros do Confal, pela questão da preservação do patrimônio histórico. Então,
A nossa função é uma função muito importante. Aqui a gente desempenha um trabalho muito sério. Nós temos muitas divergências, né, tanto em relação à relevância ou não de bens, quanto a questões jurídicas, questões técnicas. Exatamente por essa razão que existe esse colegiado, para que juntamente, a gente não precisa concordar em tudo, até o objetivo não é esse, mas para que juntos a gente chegue em uma decisão e que seja uma decisão que traga segurança, tanto para a comunidade quanto para o poder público, né? Porque nós estamos aqui enquanto agentes públicos desempenhando essa função, mesmo não sendo servidores. Então, dou as boas-vindas, espero que vocês sejam felizes aqui com a gente. Isso às vezes é um pouco difícil, porque a gente sai daqui muitas vezes muito nervoso, mas espero verdadeiramente que a gente possa contribuir com vocês e que vocês também tragam as contribuições de vocês para nós, tá? E que vocês fiquem à vontade. Os votos são feitos de maneira individual, os votos são feitos de maneira nominal, então as manifestações de vocês, elas são registradas exatamente da maneira que vocês as fizerem. Os votos não precisam ser justificados. A gente, como nós temos muitos processos, a nossa pauta é extensa e o assunto é um assunto delicado, muitas vezes, né, às vezes a gente tem muitas discussões, eu só peço o seguinte, para serem sucintos, caso vocês queiram fazer alguma justificativa ou pedir algum esclarecimento, eu peço para que vocês sejam sucintos, até em respeito aos convidados externos que estão aqui, porque nós temos proprietários, nós temos advogados, né? Nós temos a equipe da Fundação Cultural que está presente, nós temos a equipe aqui, o padre da Igreja da Adoração, né? Que a gente tem um pedido de tombamento para apreciar. Então, eu só gostaria de pedir que a gente fosse o mais sucinto possível, para a gente conseguir manter a reunião fluida e para que a gente consiga desempenhar a nossa função, ao trabalho que foi confiado a nós, tá? Inicialmente, a gente precisa fazer a votação em relação ao vice-presidente do conselho. O Frossar até janeiro, fevereiro, ele esteve ao meu lado como vice-presidente do conselho e ele pediu a renúncia. A partir de agora ele não segue mais como vice-presidente, então a gente precisa, antes de começar os trabalhos, a gente precisa fazer a votação do próximo. Alguém se candidata? Nossa, gente. Vocês vão ter que ser indicados, então? Ninguém? Bom. Não. Então, acho que a gente vai ter que fazer um sorteio, né, gente? Vocês estão de acordo? Eu acho que tem que ser por competência. A pessoa que vai fazer esse cargo tem que ser competente. Você tem de lei, principalmente. Então, mas a gente tem que partir do princípio que todos que estão aqui têm competência para estar, né? E leis. Não é só isso. Você, por exemplo, teria competência para ser meu vice, mesmo não sendo advogado. Tem meu voto. Pessoal, então se a gente não chegar no consenso, nós vamos ter que fazer por sorteio, ok? É um cargo que não pode ficar vago, tendo em vista que, na minha ausência, o vice-presidente é quem conduz as reuniões, né? E a gente precisa ter essa ciência de que nem sempre eu vou estar disponível para poder acompanhar todas as reuniões, e na minha ausência alguém tem que assumir essa função. Então eu gostaria de deixar registrado que ninguém se candidatou, então que nós vamos fazer essa definição por sorteio, ok? Pessoal, a fim de evitar a preclusão, o conselheiro Marcelo fez algumas manifestações referentes a alguns processos que estão pautados aqui. Então, a fim de garantir que todos tenham ciência das manifestações dele e a fim de que ele tenha a resposta dele atendida, que ele faz alguns questionamentos, inclusive para o jurídico da Fundação Cultural, eu vou só mencionar esses processos e a gente vai converter em diligência para a gente trazer para a pauta em outra ocasião, ok? É o processo 8823 de 2024, imóvel São Sebastião, número 41, que teve inclusive o protocolo de uma defesa administrativa da proprietária, que também vai ser anexado. Processo 28 de 2024, Alaor Prata 174.
Processo 66 de 2024, imóvel Coronel Manuel Borges, número 601. Processo 73 de 2024, imóvel da 15 de novembro, número 3. Processo 77 de 2024, Praça Rui Barbosa, número 50. Processo 651 de 2024, o Arthur Machado, 567. E também em relação ao processo 26 de 2024. Vigário Silva, 39. É o seu, Fernando? É? Senhora presidente. Oi? Oi? Esses pedidos são realizados nas reuniões ou podem ser feitos também no decorrer da discussão de cada processo? Desde que a gente não inicie a votação, eles podem ser apresentados e aí a gente suspende. Agora, se nós iniciarmos a discussão do processo, aí eles não podem ser apresentados mais pela questão da preclusão que eu comentei. Na hora que, então, nessa discussão não se pode... A gente não faz mais... Ele até pode fazer juntada, né? Assim, estou falando por conselheiros, mas aí a gente não suspende, a gente pode fazer a votação. Mas existem alguns casos, como na reunião passada a gente identificou que teve um processo que tinha uma dúvida em relação a uma correção em relação à numeração. Então, nesse caso, nós, de comum acordo, podemos converter esse processo em diligência por manifestação dos conselheiros para que haja algum esclarecimento, complementação de alguma documentação, para então ele voltar para a pauta. Isso não significa que tem nada decidido nele, tá? Só que tem esclarecimentos que precisam ser feitos, a Fundação Cultural faz e devolve ele para a pauta novamente para nós. Também em relação a esse imóvel da Vigário Silva número 39, pessoal, os representantes estão aqui também. Nesse processo também teve uma manifestação de uma das herdeiras do imóvel, em que ela comentou, né, ela pontuou que a intimação foi feita somente a ela e que ela é proprietária de uma parte do imóvel e que existem outros herdeiros. Então, a partir do momento que isso realmente foi identificado, essa manifestação foi encaminhada para a Fundação Cultural, para o jurídico, né? Então, de toda maneira, ele já seria convertido em diligência para poder fazer a retificação dessas notificações. Então, ele tinha sido pautado exatamente para que a gente mencionasse que essa defesa administrativa foi protocolada e que ele seria convertido em diligência. Então, agora a gente só tem outra situação, que é também analisar esse documento físico e depois fazer a manifestação para que o Conselho possa apreciar e, enfim, trazer para votação. Então, os processos de revisão, todos os processos de revisão foram convertidos em diligência. Fernando, vocês têm mais alguma questão para pontuar com a gente? Tem? Em relação a esse processo? Gostaria que você assinasse, recebeu. Então, da Silva, eu entendi, eu não preciso entregar isso aqui para os conselheiros ou eu posso? Não, você pode. Só se você quiser, sim, né? Vai estar no processo. A gente conhece. Oi, vem cá. Só queria fazer um requerimento para que quando entrar em pauta a discussão sobre esse processo da cuidado que eu possa ser informado antecipadamente, que eu possa participar. Tá bom. Uhum. Dessa reunião você ficou sabendo o que você viu na informação? Foi. Aí na próxima... É sempre toda a última quinta-feira do mês. Certo. Então, um dia eu enviei para mim, depois nos autos tem meus contatos, se for o caso eu ligo lá e deixo os contatos. Se você puder fazer essa gentileza, mas já pode ficar sabendo que é na última quinta-feira de julho. Que aí você já se organiza no mesmo lugar. Tá bom? Hoje, então, estamos a agenda fazendo. fixa. Você quer apresentar alguma documentação? Como o processo foi retirado de pauta, não Você faz não sentido. quer fazer nenhuma? Não. Tá bom? Muito obrigado. Imagina.
Pessoal, vamos aproveitar aqui a presença de alguns requerentes para a gente poder liberá-los. Eu vou por ordem de demanda, tá? Eu peço licença para a gente poder atender primeiro o Zé Neto, que o pedido dele é só em relação à retificação diária de um projeto que já foi previamente aprovado por nós. Eu estou falando do assunto 8, processo 12.232 de 2023 e processo administrativo 5484 de 2026. O projeto de reforma do Palácio do Bispo ele foi apresentado na íntegra para o Conselho no comecinho da minha gestão e ele foi analisado, foi aprovado, só que teve essa correção em relação à área, né, Zé Neto? Você pode explicar, por favor, para isso? Boa tarde a todos. Nós tivemos que fazer a retificação da área do imóvel do terreno. E após a retificação da área, nós tivemos que colocar o palácio como ele está atualmente lá. E aí, quando a gente fez isso, entrou novamente no projeto na CEPLAN, tem que passar aqui conforme estava aqui. Foi isso, essa alteração. É só retificação diária e alocação correta da edificação do palácio e as áreas internas. Não vai haver nenhuma alteração em relação à plástica. Porque no projeto que foi aprovado, tinham algumas divisões internas da sala. E aí nós começamos a mexer, achando por bem deixar a estrutura como estava. Então essas modificações que não ocorreram não vão mais. Então o palácio internamente vai permanecer como ele é. Aquela parte atrás da parte que tem dois pavimentos. Então é isso. Vocês se sentem aptos a votar? Vocês se sentem aptos a votar? Sim. Pode começar. Eu teria só uma questão para abordar, né? É que na análise da documentação que foi encaminhada, né, foi até explicado que não estava ela completa em decorrência do volume dos documentos. Para mim, tudo bem. Mas o que eu verifiquei foi o seguinte, que houve a falta de um parecer dos técnicos da Fundação Cultural e também do assessor jurídico, né? Porque em todos os processos de revisão ele está dando parecer. Eu acredito que para fundamentar os votos aqui dos conselheiros, eu acredito que seria necessário esse parecer prévio da Fundação Cultural. E o meu voto é nesse sentido para todos os demais que são colocados em pauta. Torna-se necessário aí esse estudo pela Fundação Cultural do Brasil. É isso, né? Nesse processo, as folhas 152 do volume 2, tem um despacho do Departamento de Fomento à Cultura e Patrimônio Histórico, informando que a equipe do Departamento de Patrimônio Histórico analisou os projetos atuais, que não há restrições quanto às modificações requisitadas pelo responsável. A gente está falando de um imóvel que é tombado, tá, pessoal? A gente não está falando de um imóvel que está sendo submetido à revisão de inventariamento. Então, como eu até comentei com o Marcelo, eu entendo que nesses casos nós não estamos fazendo juízo de admissibilidade, nós não estamos nem conferindo a questão de há ou não há notificação, porque esse processo ele volta à pauta mediante provocação do interessado. Ele faz o protocolo, né, em virtude da regularização de uma área e ele precisa passar por nós para que a CEPLAN possa dar prosseguimento em virtude de ser um imóvel tombado. Então, é uma mera formalidade, né, que não, quando eu uso a palavra mera, eu não estou diminuindo, tá, a necessidade de passar por nós,
mas nesse momento não há nem necessidade de análise de projeto por nossa parte, e menos ainda de que tenha sido feita uma conferência prévia em relação a notificações, como nos casos de revisão de inventariamento. Podemos votar? Quem está de acordo, aprova o pedido de retificação de área do projeto elaborado em relação ao Palácio São Luís, por favor, levanta a mão. Mantenha a mão levantada, por favor. Eu vou falar para a gente poder computar os votos, tá? Patrícia, favorável. José, favorável. Paula, favorável. Marcelo Borges, favorável. Marcondes, favorável. Kátia, favorável. Marisa, favorável. Sérgio, favorável. Álvaro, favorável. Flamarion, favorável. Pedro, favorável. E Pedro, favorável. Assim que a ata for publicada, a gente encaminha para a CEPLAN, tá? Gostaria só que registrasse aí que eu não é que eu não estou concordando, eu vou primeiro decidir de votar nesse processo. Tá bom. Processo número 3. O assunto número 2, mas é porque tem alguém da Rua Barbosa aqui? Não, né? Praça Rua Barbosa, número 218. Eu vou... Você de quem que é esse? Eu vou passar o 3 na frente por conta do pessoal que está aí da paróquia, tá? Perfeito. Coloca de lado para mim, por favor. Essa da praça. Foi também. Pessoal, processo 8870 de 2026. É o pedido de tombamento da Igreja da Adoração, a Paróquia do Santíssimo Sacramento. Esse pedido de tombamento foi provocado pela paróquia. Monsenhor Paulo Aparecido Porto faz a assinatura do requerimento. Ele anexa uma cópia, eu estou repetindo, mas assim, acredito que todos tenham verificado o processo digital que foi encaminhado para vocês. Ele faz a juntada num acordo, né, que foi feito no Brasil Santa Fé sobre o patrimônio histórico das igrejas dos templos católicos. Justifica aqui a necessidade e o interesse, né, de que o imóvel seja tombado. Anexa registros fotográficos. Em seguida, a Fundação Cultural emite um parecer técnico, mencionando sobre a relevância, né, e a necessidade de manter a integridade desse bem por meio da proteção do tombamento. E esse processo, enfim, é submetido para nós. A partir do momento que ele for aprovado, ele segue para a elaboração de memorial, né, do estudo em relação aos levantamentos, né, relacionados ao tombamento especificamente. Quem está de acordo com o pedido de tombamento? Vai dar início do procedimento de tombamento. Isso. Esse é o pedido de início do processo. Exatamente. Isso é um dia assim. Todos? Então, a gente tem um pedido de tombamento da Igreja da Adoração, aprovado por unanimidade. Então, a partir de agora, ele segue para a Fundação Cultural, para que sejam feitos os levantamentos, os procedimentos de praxe e publicação do decreto de tombamento. Certo? Obrigada pela presença. Presente agora você, Fernando. Em que pese o processo 8826 de 2024 tenha sido convertido em diligência, os representantes querem a palavra?
Pode deitar. Boa tarde a todos. Fernando, chega perto, por favor, por causa tá sendo gravado e o microfone tá aqui, ó. Pode sentar nessa cadeira aí? Boa tarde a todos. A gente agradece o espaço aqui para poder estar falando. É necessário registrar que é a primeira vez que os proprietários estão podendo chegar aqui e ter uma conversa com o Paulo. Todo o processo de inventariamento até o dia de hoje nunca passou pelo crivo dos proprietários, nunca foi notificado. Inclusive, essa reunião atual foi feita a programação para a reunião e os proprietários não foram comunicados dessa reunião. Quem nos alertou foi o Dr. Marcelo Croa. Isso contraria a Constituição brasileira exige, porque quando se trata de processo de inventário, é necessário abrir o processo, direito ao contraditório, direito à exposição. Nós temos que ser notificados, coisa que nunca aconteceu. O segundo ponto que eu acho que é pertinente a gente notificar aqui é que a ficha de inventário que foi produzida pelo Confal já é a terceira ou quarta ficha que acontece. Nunca teve a participação dos proprietários. Essa ficha ela é feita em nome de quem não é proprietário e não representa a família. A notificação que o Confal está falando que deu a um proprietário, nós não temos conhecimento disso. Nós temos representantes proprietários aqui, outros que não puderam estar presentes porque a grande maioria não mora em Ferrara, sequer estão sabendo desse inventário. Um outro ponto que a gente volta a colocar aqui, além de estar sendo feito em nome de quem não é proprietário, deixa eu só lembrar um minuto aqui das condições aqui. Assim, as fichas produzidas aqui, que é isso que eu queria colocar, essas pelo menos 3 fichas que já estão no processo, e tem mais uma guardada num outro arquivo, elas possuem adulteração de nome, adulteração de data, adulteração de conteúdo, e isso é, juridicamente, fabricação de falsidade ideológica. Isso é inaceitável, vindo de uma secretaria pública fazer isso com um imóvel. Nós temos outras condições aqui, por exemplo, que foram feitos aqui acordos para dar prosseguimento nesse último inventário, que é agora de 2025 a 2026, se não me engano, foi fechado. Ela foi fechada basicamente por meio de processos passados por e-mail com uma pessoa, que é o nome de Fabiano. Essa pessoa usou um contrato de comodato para poder estar negociando com o Confal. A senhora, como advogada, sabe que o contrato de comodato nada mais é do que uma pessoa usar um imóvel sem pagar o aluguel apenas por manutenção dele para uso. Isso não dá direito a essa pessoa a representar a família. Isso não dá direito à pessoa a negociar o inventário com o Confal, isentando a família de conhecimento disso. Então, assim, nós temos uma série de vícios acontecendo aqui dentro que contrariam totalmente a jurisprudência que rege o inventário. Isso sem falar que, arquitetonicamente, o imóvel é um simulacro, ele não é original, passou por reformas, os elementos que compõem a composição de fachada, exclusivamente da fachada frontal, eles são elementos que foram feitos por um pedreiro e não um construtor, como um arquiteto, um engenheiro, alguma coisa desse tipo. O resto da edificação não possui nenhum elemento para que dentro desse processo seja notificado que o inventário tem que ser como uma casa como um todo.
Existe dentro desse processo aqui uma notificação com a existência de um instituto Schoring que nunca aconteceu ali dentro. As projeções que estão dentro do processo falam que o referido inventário está vinculado porque o meu avô foi um fotógrafo X que participou de um projeto, enfim, de todo o trabalho que ele desenvolveu na cidade. Porém, o trabalho que ele doou, nós doamos esse trabalho à Fundação Cultural. Esse material passou mais de 15 anos dentro da Fundação Cultural. A Fundação Cultural não teve a hombridade de abrir a caixa para poder ver o que tinha lá dentro. Aí sim, nós buscamos esse material e parte desse material que constava alguns elementos da BCZ, por exemplo. Ao ser entregue à BCZ não só fez um auditório Schroeder expondo as fotografias deles ali, fez um estúdio de televisão chamado João Schroeder, com o nome dele em referência. A notificação que o Confal faz em processo aqui tem em texto falando que a edificação em si não tem nenhuma referência para que seja realmente inventariada, a não ser pelo trabalho, e o trabalho que ele executou foi totalmente descartado pela Fundação Cultural. Sabe? Então, assim, não existe justificativa para que isso aconteça. Você quer fazer alguma? Posso fazer? Boa tarde a todos. Nós somos filhos de uma das herdeiras. Deixa eu só complementar um negócio aqui. O trabalho dele não só está na BCZ, como também está no livro de 200 anos da cidade de Uberaba. E aqui tem um problema muito sério. A prefeitura vem cobrando o IPTU da casa, em tese, inventariado. Nós estivemos na prefeitura para poder discutir essa questão da cobrança do IPTU e a prefeitura não reconhece o direito à isenção. Se a prefeitura não reconhece e está cobrando, ou é uma cobrança indevida, ou essa casa não está inventariada. Então, assim, quem não pode ser penalizado são os proprietários que não estão cientes do que está acontecendo, não têm participação no que está acontecendo, da forma como está acontecendo. Eu gostaria de acrescentar exatamente isso. Por essa dívida, inclusive a família já foi cobrada por isso, está tendo que pagar esse IPTU retroativo, com multa, inclusive, de uma casa que teoricamente é inventariada. E conforme o decreto de lei número 25 de 1937, rege o artigo 9, o proprietário será notificado para, se quiser, impugnar o inventariado. Artigo 10º. A ausência de notificação dos proprietários viola diretamente o processo legal previsto para o inventariamento de bens privados. Ainda assim, por mais que o Confal diga, nós não tínhamos a obrigação de notificar os proprietários porque se tratava apenas de um procedimento administrativo por ser um inventário. Um procedimento administrativo, que é o meu entendimento, vai completamente contra a própria Constituição Federal de 1988. Lá no artigo 5º, artigo 5º, inciso 54 e 55, fala exatamente do direito de propriedade, do direito dos proprietários ficarem cientes do que está acontecendo com ela e do contraditório e com defesa, coisa que em momento algum foi proporcionada à nossa família. A minha mãe está aqui, tem 85 anos, nunca ficou ciente, nunca foi notificada, nunca respondeu um AR, nunca recebeu uma carta. Ela, assim como a Cecília, representante do José Schoring, nunca recebeu absolutamente nada. Aqui temos mais duas herdeiras, uma em Noronha, a outra em Uberlândia, que é do meu tio também, nunca recebeu nenhuma notificação. O que vocês não estão cientes também é que, além dessa questão documental, o que foi feito nessa residência, ela já causou uma ruptura na família, coisa que preço nenhum vai se pagar mais. Porque a família já houve uma ruptura por conta disso, por conta da maneira que os procedimentos foram feitos e por conta do desrespeito com os proprietários. Para nós, a palavra é desrespeito. A senhora presidenta, eu tenho muito respeito pela senhora, mas eu gostaria muito que vocês entendessem que, como arquiteta, eu posso dizer que não há caráter técnico nenhum dessa casa ser inventariada, e mais absurdamente ainda, agora, em novembro de 2025, com
com uma visita desse nosso primo, representando a família, ele solicitou o restante da casa, que o restante fosse inventariado. A casa está praticamente caindo aos pedaços. E o CONFAL inventariou o restante da casa. Para nós, já é um absurdo tão grande a fachada da inventariada, sem sequer possuir um caráter técnico, como o restante da casa também ter sido inventariado. Então, assim, houve uma ruptura muito grande na família por conta disso. Por anos e anos a gente estava tentando entender a situação. Os herdeiros não chegaram num consenso. Eles realmente romperam relações. Então, o que essa casa já causou à nossa família, é incalculável. A gente não está falando simplesmente de um imóvel que a gente quer vender, ou quer que os herdeiros possam usufruir ainda em vida do que esse imóvel pode trazer para eles, porque da maneira como ele está, a gente não vai conseguir revitalizar. Aquela casa, ela está com um triz para cair, já teve 2 incêndios nela, não teve um outro que o meu irmão não mencionou. Então, assim, o que a gente gostaria é que realmente fosse feita uma coisa ali legal para a cidade, que realmente voltasse algum retorno para a cidade, mas não é motivo de manter o inventariado na casa nas condições e falta de caráter que ela se encontra. Em questão de arquitetônica mesmo, nós fizemos um laudo gigantesco, mandamos para o CONFAL, entramos com mandato de segurança, então finalmente nós estamos tendo essa reunião. Mais dois herdeiros queriam ter vindo para poder se manifestar e infelizmente não estavam aqui, mas ainda quero citar por último do artigo da Lei Federal 9784 de 1999, antes de qualquer procedimento desses aqui já citados, que a administração, o artigo 53, a administração deve, não é uma coisa discricionária, deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade. Isso daqui, para mim, é uma clara exposição de vício de legalidade. A senhora presidenta, eu acredito que vocês devam analisar esse caso, porque além de tudo, além de todo o desrespeito com os proprietários, isso pode ser já uma indenização, danos morais, tudo que vier acerca disso daí depois, a gente vai procurar os nossos direitos. Porque, infelizmente, nós não concordamos com a maneira como foi feita, nós não fomos notificados e não é simplesmente o CONFAL agora notificar os proprietários. Porque eu gostaria que vocês realmente, então, fizessem um laudo técnico. Porque o laudo do CONFAL que chega para nós, sinceramente, eu não sei qual profissional fez. Sinto muito dizer disso, digo isso com muito respeito, mas não foi um profissional de área técnica que fez isso. E me chegou a informação em 2024 que o próprio CONFAL assumiu que havia ilegalidades nos processos, a legislação foi refeita municipalmente em 2023 para tentar corrigir esses erros, ou seja, esse inventário é de antes disso, já deveria ter sido excluído há muito tempo, só por isso já deveria ter sido excluído, só pela falta de notificação dos proprietários, e enfim, é uma situação que vem se arrastando há longos anos, e a gente não tem uma solução disso, você entende? Então, assim, nós gostaríamos muito da atenção do CONFAL para que eles fizessem o que a administração pública deve fazer. Não é pensar se vai retirar esse inventário, deve. Nós estamos solicitando a retirada desse inventário e realmente a liberação dessa casa, porque não há motivos para que ela fique inventariada, simplesmente não há motivos. E só complementar mais uma informação, como basicamente a família mora fora do Uberaba, é muito difícil ela voltar aqui para poder reutilizar esse imóvel. Nós fizemos a venda do imóvel há um tempo atrás e, por interferência do CONFAL, a compradora acabou desistindo da compra. Então, assim, isso causa até danos financeiros e patrimoniais aos proprietários vinculados a isso. E isso, mais uma coisa, vai contra o que a prefeitura hoje fala, que a reocupação do centro teria-se hoje mais um imóvel ocupado. Esse imóvel inicial, que a proposta que a pessoa fez, era para gerar pelo menos 16 a 20 empregos, além de estar reutilizando o imóvel. Então, assim, a interferência direta do CONFAL nesse tema justifica também um dano considerável aos proprietários. Assim, vinculado a tudo isso, toda essa ilegalidade, todo esse processo de vício que o CONFAL está fazendo, a pedida é a exclusão total documental nisso, porque não há como isso proceder da forma como está. Principalmente porque a pessoa com quem o CONFAL vem negociando, ela não representa, ela não está, porque isso aqui já foi passado, inclusive ao CONFAL documentalmente, que ele não é proprietário. E só isso invalida qualquer documentação do CONFAL. Quando daquela manifestação que você encaminhou para a Fundação Cultural, que seria inclusive o objeto do sobrestamento do processo para que a gente convertesse em diligência, você comentou mencionou essa questão do IPTU? O IPTU está sendo cobrado de um imóvel que estava
eventualmente inventariado? Agora, de cabeça, eu não sei, eu acho que eu não... A gente precisa só se atentar a isso, doutora Fernanda, só para que a gente tenha segurança. Já vou te dar a palavra, Marcelo, só um minutinho. Só para que a gente tenha segurança, a gente precisa verificar também, na diligência que nós vamos fazer, a gente verificar junto à Secretaria de Fazenda como que está a questão do imposto, né, em relação a esse imóvel, para que a gente... O nosso objetivo não é de nenhuma maneira prejudicar, né, ninguém. E uma coisa que eu sempre deixei clara, eu assumi o conselho num momento muito complicado, eu assumi o conselho num momento de extrema vulnerabilidade, todo mundo estava muito inflamado, né? A gente vem aí de um histórico realmente de muitas omissões em diversos aspectos, né? E nós, enquanto servidores, e eu digo em nome da equipe que também está aqui da Fundação Cultural, que a gente herdou problemas de outras gestões, né? Então, acaba que ele está desabando no nosso colo agora, mas são coisas que nós não plantamos, né? Mas se nós, enquanto servidores, não assumirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade de fazer a correção desses erros, a gente também se responsabiliza por eles, né? Então, a gente vai observar essa situação. E só para deixar uma coisa clara, que foi até um debate que eu tive com o Marcelo, em relação a essa questão de avisarmos os proprietários em relação à designação das reuniões do Conselho. As reuniões do Conselho não são abertas para participação de quem quiser estar presente. Eu já vou informar aqui que as reuniões estão já designadas para toda a última quinta-feira do mês, mas não há que se falar em cerceamento de defesa nesse caso, tendo em vista que vocês são informados tanto da abertura, estou falando dessa nova lei, tá? Não estou falando do que aconteceu antes, estou falando dessa nova lei, mesmo que tenha sido só em nome da sua mãe. Eu entendo que no seu caso específico há cerceamento de defesa, tendo em vista que são vários herdeiros. Por isso, o processo foi chamado à ordem para que a gente faça essa conversão de diligência, né, e resolva. Mas, em relação aos demais casos, não há cerceamento de defesa por não informarmos sobre a reunião, porque há 2 ocasiões em que a pessoa se manifesta. Quando da notificação da abertura do procedimento e depois quando a ata é publicada com o nosso resultado, quando a pessoa tem, inclusive, a oportunidade de recorrer, justificar e manifestar. Isso não impede, tá, que ela venha, que é o que eu estou dizendo, a Fundação Cultural nunca, em nenhum momento, omitiu data de reunião. Todas as pessoas que ligam na Fundação Cultural, as meninas informam, né, a equipe informa as datas das reuniões, o local das reuniões. Então, até comentei com o advogado do São Luís que estava aqui, as reuniões serão sempre realizadas nesse local, vão ser sempre realizadas às últimas quintas-feiras de todo mês, mas eu estou muito segura de dizer que não há cerceamento de defesa por nós não comunicarmos formalmente vocês sobre esse momento. Porque, via de regra, essa é uma deliberação só entre conselheiros. É aberta a palavra, mas não há nenhum impedimento de manifestação de vocês, porque no processo existem 2 momentos dentro do administrativo, né? E ainda tem todos os recursos judiciais que vocês podem fazer. Então, só para tranquilizar, eu não sei aonde essa mensagem chega, mas só para ela não chegar, talvez, de uma maneira equivocada, de que a gente está escondendo ou omitindo reuniões para que as pessoas não participem, tá? Isso não é verdade. Só para te esclarecer em relação a isso. No seu caso, eu entendo que houve, o seu caso específico, mas nos demais, só para deixar claro, tá? Não quero entrar, não. Última informação que eu só gostaria até de confirmar com vocês também, por questão de curiosidade também. Me foi informado na última 2026 que, inclusive, o CONFAL passou com relação à averiguação dos procedimentos junto ao Ministério Público, porque nem sequer o fórum específico eles estavam seguindo para poder fazer essas votações, porque estavam seguindo a maioria absoluta, ou seja, 50 mais 1, e na verdade deveria ser 2/3 do fórum. Então, assim, eu gostaria de deixar registrado que nem sequer o fórum havia sido respeitado. Então, nós, da residência Schroeder, da Governo 139, estamos solicitando realmente a queda desse inventário, de acordo com todas as informações aqui passadas a vocês, e acredito que vocês, sendo um órgão responsável, estão assumindo essa gestão, estão assumindo com ética e com responsabilidade. Eu acredito que vocês vão analisar isso e dar esse caso como ganho, de acordo com todas essas circunstâncias. Porque a gente sabe que o fórum não foi respeitado, os procedimentos não foram respeitados, os proprietários não foram notificados, enfim, por não me repetir. Mas eu gostaria de deixar isso muito claro, que é o que a família espera do CONFAL a partir de agora. Só tem uma coisa também que eu vou falar, eu tenho sempre tive isso muito em mente, já comentei com a minha mãe uma vez.
O mais importante que o meu avô fez lá naquela casa não foi a casa em si, foi a capacidade dos herdeiros da casa cuidarem dos que estão vivos. A gente não faz história de barriga vazia e com sonhos para ninguém. A casa é nossa. Nós temos condições de realizar grandes sonhos com a venda dessa casa. Minha tia está aqui, que ainda quer comentar. Então, nós queremos cuidar dos que estão vivos, da nossa família poder usufruir desse bem que o nosso avô deixou para nós, da melhor maneira que a gente puder, seja por Uberaba, seja por nós. Mas nós queremos essa casa de Eu tenho 3 temas aqui agora. Primeiro aqui, é só para prestar um esclarecimento aqui para os familiares aqui do show, é o seguinte, que na questão de ordem que foi suscitada no processo que foi retirado de pauta, eu abordei justamente essa situação. Porque a Lei 14.073 fala de revisão dos processos inventariados anterior à Lei de 2025. O que ocorre? No estudo realizado pela Fundação, não existe qualquer comprovação de que esse imóvel tenha sido lançado inventariado. Não existe deliberação do CONFAL, não existe publicação no Diário Oficial, e muito menos a intimação também dos proprietários do estabelecimento contraditório. Então, toda essa questão aí vai ser resolvida aí com essa questão de ordem que vai ser solicitada e a gente vai prestar atenção. Agora, se o imóvel for inventariado, ele vai se submeter à revisão. Agora, se ele não for inventariado, ele vai ser objeto para ver se tem interesse para ser inventariado a partir de agora. Né? Inventariamento do ano abaixo não existe. Né? Então, a primeira situação seria essa. A segunda tema que eu queria abordar aqui foi o que o senhor Fernando Schoubring mencionou. Eu até tenho conhecimento que ele já me mostrou essa adulteração de documento público. Né? Assim, tem alguns colegas aqui que são da área da formação jurídica, mas eu acho que até quem não é da formação jurídica tem ciência da gravidade dessa situação. Aí eu queria solicitar que o Fernando que juntasse esses documentos, né, apontasse aonde foram adulterados, para que seja encaminhado aqui para a responsabilização aí dos autores aí desse delito. Né? E o terceiro aspecto, já não aborda esse tema, eu queria que a gente refletisse com relação à intimação para comparecimento dessas audiências. Vamos refletir mais para frente, todos vamos discutir com relação a isso. Porque eu tenho muito receio que amanhã ou depois, a ausência do proprietário numa reunião que está tratando do interesse dele, possa ser suscitada alguma nulidade e a gente tem que voltar tudo de novo. A minha sugestão seria a intimação. Os proprietários que eu conheço, eu pego a pauta e eu ligo, mas não é obrigação minha fazer isso. Eu acho que seria aí da Fundação Cultural, que está organizando as pautas, já providenciar isso aqui. E outra coisa, e nos processos atentar quem são os verdadeiros proprietários dos imóveis para não acontecer uma situação como foi essa agora. Porque na última ata da reunião, né, eu fui um voto vencido, né, mas foi falado lá que o proprietário concordou com o inventariamento. Né, e o que está sendo acordado aqui que aquele que fez essa concordância, né, ele não tinha autorização, parece que ele tinha um contrato concordado, como foi explicado. Nesse ponto que eu Eu só queria fazer uma observação, Marcelo, só para que a gente não deixe dúvidas. Quando você fala para ele trazer os documentos para que seja feita a responsabilização, eu só gostaria de deixar claro que o Marcelo está aqui enquanto conselheiro, não enquanto procurador de nenhuma parte, tá? Até porque ele, sendo procurador de alguma parte, ele tem que se dar por suspeito, ele não pode participar das votações. Então, só para que não haja essa confusão de papéis, porque aqui nós estamos como conselheiros e não como procuradores de nenhuma das partes, embora tenhamos conhecimento jurídico e a gente sabe como fundamentar as nossas respostas, mas só para a gente ter esse cuidado, para não ter essa confusão, porque isso também pode ensejar um problema. Segundo ponto, neste momento não há obrigação de ninguém fazer a notificação dos proprietários. Não estou dizendo que você está errado em fazê-la, só estou dizendo que obrigação, tanto pelo texto,
quanto pelo devido processo legal, são teorias jurídicas, você tem a sua, eu tenho a minha, entendo que não há cerceamento de defesa, e cabe a qualquer pessoa, tem o direito, né, constitucional de atravessar uma petição a qualquer momento, de entrar com mandado de segurança a qualquer momento e pedir reparação quando entender que é devido, como o Fernando fez. O Fernando procurou a mim pessoalmente, o meu contato acho que todo mundo tem, quem não tem consegue com alguém, mas nunca me eximir de falar com qualquer pessoa, proprietário, procurador, quem quer que fosse, para poder tratar com mais cautela, com mais atenção, uma situação pontual que me foi apresentada, tanto que ele foi ouvido, o processo já estaria sobrestado, né? E só para esclarecer isso, tá, pessoal? A gente em nenhum momento quer silenciar ninguém, sempre atendo, sempre atendi, continuarei enquanto estiver no conselho, não sei por quanto tempo permanecerei, mas sempre estarei aberta para poder eventualmente tratar de um caso ou de outro com um pouco mais de cautela, até porque a Fundação Cultural ela não tem só essas demandas, né? A agenda cultural ela envolve muitas coisas, da mesma maneira que, enquanto servidor, eu não tenho só essa atribuição, eu tenho inúmeras outras. Então, ainda mais como humanos, né? Pode, eu fiz uma manifestação e ainda não foi respondido, você pode vir para mim? Imediatamente, a equipe da Fundação Cultural parou o que estava fazendo, trouxe o processo à ordem e está analisando com cuidado. Então, em relação a isso, fiquem tranquilos. Eu até só para lembrar de um detalhe aqui, já vou deixar você falar, que quando esse processo foi colocado em pauta a primeira vez, antes, tão logo a gente fez a aprovação da lei, e antes desse último decreto que regulamentou novamente o procedimento de inventariamento, no seu processo, se eu não estiver enganada, tinha uma manifestação do Departamento de Posturas, falando sobre a demolição do imóvel por abandono. Não sei se você lembra disso. Eram três notificações, porque eles disseram que o imóvel de fato não tinha condições de permanecer de pé. Nessa época o imóvel ainda estava próximo do Fabiano, que não havia devolvido a chave à família. Nós achávamos que o imóvel estava ok. Depois que ele desocupou o imóvel, nós chegamos ao imóvel e vimos o estado que ele estava. Então, nós pedimos para ele fazer a limpeza do imóvel, fechá-lo novamente, fazer tudo o que era necessário ser feito. Então, a família também não estava ciente porque essa pessoa não permitia que a gente entrasse no imóvel. Então, quando a gente conseguiu retomar ele, a gente viu em situação que estava e continuou regularizando, inclusive, essa situação frente a posturas também. Mas eu estou mencionando nem em relação à multa, não. Eu só estou chamando a atenção porque eu não lembro quem estava nessa votação, mas que já teve essa manifestação da posturas em relação ao risco estrutural do imóvel. Eu não sei se à época eles pediram alguma coisa de defesa civil, mas é só para a gente também observar quando for fazer a manifestação, para a gente não deixar ponta solta, sabe? Mais alguma coisa? Porque essa pessoa, além de ela não devolver a chave, ela abandonou. Então, assim, até o que está recaindo sobre os proprietários, tá, vem de terceiros sem conhecimento, e nós estamos tentando regularizar. Já queria falar? Gostaria só de alguns esclarecimentos. Vocês falaram que a pessoa que procurou o COFAL não é herdeira do irmão. Não, ele tinha só posse de um mandato com a família para utilizar a casa. Ele é filho de uma das herdeiras, mas até então nem procuração sequer ele tinha. E a última procuração que ele apresentou frente ao CONPAL, quando nós entramos em contato com a mãe dele, que é a herdeira, ela verificou que o conteúdo estava completamente adulterado, não era o que ela havia conversado com ele, e ela falou que no dia seguinte já ia revogar a procuração. Foi a última procuração que ele deu quando ele veio agora, em novembro de 2025, solicitar o inventariado do restante da residência. E de fato foi feito. Com relação a essa questão jurídica que era de você, eu só queria saber a questão jurídica. Você só fazer uma coisa, rapidinho, isso é muito importante para mim. Eu sou gestor do Arquivo Público de Belém. Você falou que o material do choro foi doado à Fundação Cultural. Eu escutei em outros momentos que esse material foi doado ao Arquivo Público de Belém. Não existe nenhum registro no Arquivo Público de Belém da doação desse material. Não existe nenhum termo de doação assinado, nenhum termo de doação recebida. Eu estou no arquivo há 5 anos. Posso garantir que nesses últimos 5 anos, com certeza não. Mas mesmo anteriormente, a gente fez uma busca no arquivo público e não encontramos nenhum termo de doação. Eu gostaria da colaboração de vocês para saber quem era o responsável por isso, porque realmente o material dele é histórico e muito importante para a cidade de Pelotas. Nunca poderia ter saído daqui. Lá no arquivo a gente tem um cuidado muito grande, recebemos doações particulares e são imediatamente tratadas e alocadas no nosso acervo.
Isso para mim é uma questão muito importante que você levantou. Eu te coloco o seguinte, com quem foi conversado lá, eu não me lembro da pessoa. Ela foi entregue, isso foi na década de 90. Não posso te garantir qual ano, com quem foi. Tem algum documento, alguma coisa que você possa me fornecer? Não foi entregue nada para a gente. Eu só recebi o material, colocaram ali na caixa e ficou lá. Eu te falo com muita tranquilidade que o procedimento é todo o material que entra ao arquivo, é feito um termo de doação, uma cópia fica no arquivo, vai para os nossos registros, a outra fica entregue aqui, que é aquela pessoa que está doando. Então a gente tem registro de muita coisa, até da data de evento. Infelizmente não consegui localizar nada do estudo. Tenho certeza disso. Enfim, só que aconteceu. Acontece. Eu só quero uma posição em relação a isso, isso eu já ouvi em outro lugar, no arquivo realmente não tem esse resultado. Pessoal, a gente vai ter que seguir com a pauta, tá? Agradeço a participação de vocês e reforço que o Conselho está sempre aberto para manifestação e participação de quem desejar, né? Tá aqui. Normalmente o problema maior que a gente sempre teve um problema muito grande no Conselho, era algo que a equipe da Fundação Cultural já tinha me reportado e eu vivenciei no começo da minha gestão, que era a falta de participação, né? Felizmente nessa gestão, desde que nós entramos, né? A gente tem tido, às vezes, falta de lugar, falta de cadeira, dada a quantidade de pessoas que têm se interessado e têm participado. Então, é por isso que eu te falei que eu falo com muita tranquilidade que a gente não, em nenhum momento, cerceia a manifestação ou o direito de petição de qualquer pessoa que seja. Nós vamos seguir aqui abertos. Já coloquem na cabeça e na agenda de vocês que toda última quinta-feira de todo mês tem reunião do Confal. Então, se quiser somente confirmar o local, pode ligar na Fundação Cultural para confirmar essa informação, para vocês estarem presentes, sempre que achar necessário. Só mais um pedido a vocês. O trabalho de vocês, a gente sabe todo o trabalho que a área pública é preciso fazer e tudo, mas não esqueçam, não estou falando só do nosso caso, que os proprietários é que realmente detêm o direito da casa. Então, trabalhem com os proprietários. Trabalhem junto com eles. Isso é fundamental para poder garantir uma isonomia de trabalho. Isso nunca aconteceu, o Confal nunca fez uma reunião com os proprietários anteriormente. Toda a documentação o Confal faz, tanto que os processos de inventário nem sequer eram avisados aos proprietários. Então, assim, é necessário sim trabalhar com os proprietários, porque eles são os proprietários. Senhora Presidente, só gostaria de saber, a partir de agora, qual será a deliberação para esse imóvel, o que acontece, para eu, inclusive, informar os demais proprietários que puderam estar presentes. Ele foi suspenso, ele foi convertido em diligência, tanto para fazer atender a demanda, né, que o Fernando já tinha feito por escrito em relação à complementação das notificações dos demais herdeiros, né, que ele informou. E a gente tem também a situação da manifestação que foi apostada pelo Marcelo, né, enquanto conselheiro do Confal, ele apostou uma manifestação, então esse processo foi convertido em diligência. Por hora, ele não retorna à pauta até que tenha formalmente uma manifestação da Fundação Cultural em relação a essa documentação, tanto a regularidade das notificações, quanto em relação aos questionamentos que, eventualmente, Fernando ou Marcelo tenham feito no processo. Só depois de tudo isso ter sido resolvido, sanado, que ele volta para a pauta. Tá? Eu mencionei que são todas as últimas quintas-feiras de todo mês, porque eventualmente em uma dessas ele vai voltar, mas eu acredito que não seja na próxima, de julho, do tempo ser muito curto. Mas tudo foi dito que vai ser levado... Vai ser considerado, inclusive, a ata transcrita a partir da gravação da reunião. E nós recebemos essa ata? Ela é publicada no porta-voz, mas a gente pode informar quando ela estiver no porta-voz. Tá bom? Obrigada. Pessoal, a gente tem também aqui o pessoal do tênis, né? Do Uberaba Tênis Clube. A gente está falando do assunto 4, isenção de IPTU, do Uberaba Tênis Clube, processo 22829 de 2025. Só uma observação em relação a esse processo. Esse processo teve a deliberação de tombamento aprovada em 2022. O procedimento ainda não foi finalizado, é isso? O
procedimento ainda não foi finalizado, mas ele está com tombamento provisório. Na reunião de 2025, só para registrar que o conselheiro Marcelo Borges Marcelo Silva está se retirando da reunião por compromissos particulares. Em 2025, nós fizemos, o Conselho de Patrimônio Histórico deliberou em relação à isenção do IPTU, referente ao ano de 2025, e isso deveria já valer para os 5 anos seguintes, dado a legislação nova, né? Mas isso não foi feito. Então, qual é a situação aqui? Nós só reforçarmos, né, caso vocês entendam, ratificar essa questão da autorização da isenção do IPTU para o Uberaba Tênis Clube, como foi feito em 2025, na 87ª reunião, e, junto a essa deliberação, informar que ele terá validade para os próximos 5 anos, salvo vistoria que eventualmente comprove que o imóvel não está sendo mantido da maneira adequada. Levante a mão, por favor. Quem... Eu apresentei um voto por escrito aqui, falando que nesse processo, né, como da outra que eu falei também, não existe um parecer prévio aí da Fundação Cultural nem da assessoria jurídica. Né? Então, o meu voto seria no sentido de que fosse encaminhado, que fosse realizado esses estudos para fundamentar aí o parecer dos proprietários. Só reforçar que a gente está falando do pedido de tombamento, que já foi deliberado em 2022 e aprovado pelo Conselho. A Fundação Cultural, de folhas 19 a 45, apresentou fotos atualizadas do Uberaba Tênis Clube, para que a gente possa verificar a condição atual do imóvel. Eu entendo que, nesse caso, não há necessidade de manifestação jurídica por parte da Fundação Cultural, tendo em vista que o tombamento já foi aprovado e nós estamos falando somente em relação à manutenção da decisão que foi feita no ano passado quanto à isenção do IPTU, que equivocadamente não foi lançada para os 5 anos seguintes. Vocês estão aptos a votar? Gostaria de fazer o registro do meu. Vocês se sentem aptos a votar? Quem concorda com a isenção do IPTU para os próximos 5 anos, levante a mão, por favor. José, Paula, Marcondes, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Álvaro Henrique, Sérgio Tade, Marisa e Cátia são favoráveis a... Patrícia, desculpa. São favoráveis à manutenção da isenção do IPTU, que será lançada a partir desse ano para os próximos 5 anos. Só reforçando que a Fundação Cultural e a Administração Pública têm o direito e o dever legal de eventualmente fazer vistorias no imóvel para garantir que as condições relacionadas a essa isenção estejam sendo cumpridas, tá? Então, quando eventualmente for feito algum pedido de vistoria, é preciso que vocês permitam acesso da equipe para que a gente consiga garantir a manutenção desse direito de isenção. Ao final, tá? Antes do término, né, que a gente está falando 26, vai até 31. É isso, né? 30. Ao final de 2029, é importante que vocês formalizem um novo requerimento para que já haja o lançamento da isenção, se for o caso, para os próximos períodos. Boa tarde, eu sou Luciana de Peron, estou representando o Uberaba Tênis. Eu gostaria de falar da importância para a gente desse IPTU, certo? Porque a diretoria trabalha de uma forma assim que ninguém é remunerado, e o IPTU do clube é caro para a gente, certo? Mesmo porque vem um desconto na taxa da total, na parte de esgoto, né? O Uberaba Tênis tem também uma parceria com a FUNEL, que até o Renato vai mencionar, mas a gente já tem a parceria com a FUNEL, que não precisaria de pedir a isenção do IPTU.
Só que essa parceria a gente entende que futuramente pode mudar a prefeitura e às vezes não ter essa parceria. A gente trabalha muito para que o clube seja reerguido, toda a estrutura é do clube, né? E gostaria de falar que, assim, além desse PTU de 2026, foram cobrados retroativos também, certo? Então, eu estou nessa reunião justamente para pedir também a questão de 2025. Nós entramos com esse pedido em 2022 e a senhora falou que de 2026 para frente, né? Aí o de 2025 fica e é um valor relevante. E, inclusive, teve um protesto em nome do presidente do clube, né, que foi para processo jurídico, aí ele teve que fazer a negociação para esse processo não correr no nome dele, né? Então a gente tem uma negociação, mas a gente também reivindica, assim, pelo trabalho do clube, né, pela parceria também com a prefeitura, que se vocês puderem analisar esses que foram cobrados, que não está contando de 2026 para trás, só de 2026 para frente. Tá, doutora Fernanda, quando for fazer a análise desse processo, o encaminhamento para a Secretaria de Fazenda, só reforçar isso, por favor, porque a deliberação quanto ao tombamento foi feita em 2022, então, em tese de 2022 em diante, não deveria haver lançamento nenhuma cobrança. Como que ela chama? Flamarion? Luciana, o jurídico da Fundação Cultural vai fazer o encaminhamento da deliberação dessa ata e também da ata anterior para a Secretaria de Fazenda, e a advogada vai reforçar que desde 2022 o tombamento foi aprovado. Então, assim, no mínimo, desde 2022 até agora, não tem que ter lançamento, né, e de IPTU, menos ainda qualquer cobrança. Então, se isso eventualmente, né, eventualmente não, a senhora disse que sim, como isso ocorreu, tão logo seja publicada, né, esse lançamento, a gente informa a senhora poder deixar o contato ali com a doutora Fernanda, para que vocês possam ir até a prefeitura verificar essa situação do protesto dele, porque isso foge à nossa competência, né? Isso é resolvido junto à Procuradoria-Geral do município, mas para que vocês estejam munidos desse documento, para poder verificar com a Procuradoria-Geral, se não chegar num acordo, né, alguma solução, pode pedir nossa ajuda para que a gente faça a intervenção dentro do que nos compete, tá? A gente só tem a agradecer e quero dizer que, assim, não precisa nem de marcar a reunião, são todos bem-vindos, podem desfrutar do clube, a gente está contando com a presença de todos, certo? Porque quanto mais gente para somar, é o que a gente está precisando. Então, a gente está começando com campeonatos, com eventos, então a gente conta com a presença de vocês todos e não precisa nem de avisar, pode. São bem-vindos. Obrigada. Vou passar o contato. Passa para ela, por favor, para a doutora Fernanda. O Sérgio tinha pedido a palavra. Presidente, só permite que eu também sou ciente da luta, primeiramente, para contar os novos conselheiros, né? Espera só um minutinho, por causa do áudio. E aos funcionários da Fundação. Pronto, é porque a gente está com o microfone, pouco microfone. Não, é para não dar ruído, pode falar. Vamos cumprimentar todos aí, especialmente na pessoa do nosso vereador Fernando Mendes, que está aqui, né, acompanhando a gente, junto com o seu assessor Mauro, por sinal que me trouxe a primeira vez aqui para o Confal, então tenho que agradecer a pessoa do vereador Fernando, que está aqui hoje também acompanhando. E a luta do Uberaba Tênis Clube, eu sou ciente, a Câmara Municipal só pode ter certeza que dará todo o apoio que a senhora precisar, o presidente Ismar me incumbiu de falar com a senhora, com vocês responsáveis, e está de portas abertas. Estamos aqui com o vereador Fernando, mas o presidente Ismar também se coloca à disposição para ajudar o que for necessário. E eu sei da luta, um clube importante para a nossa cidade. Então não teria como votar diferente. Era só o pontinho. Aline, só dar uma palavrinha, eu sou um dos mais velhos aqui. Na década de 40, o movimento de Mendes fez uma situação de esporte em muitas cidades.
Araxá Tênis Clube, Uberaba Tênis Clube, Santo Lagoa Tênis Clube. Eu já morei em Santo Lagoa, já nadei no clube, já nadei no PC, certo? Santo Lagoa acabou, passou o trator, fez uma praça. Araxá está parado. E o Uberaba Tênis está vivo. Então a gente tem que apoiar, tem que fazer tudo por eles. Está vivo, está lá com piscina, reformando e tal. Então isso é importantíssimo para a cidade. É a minha opinião. A questão importante que o Dr. Sérgio falou, o professor Flamarion, né? A importância aí desse clube de Uberaba assim, é indiscutível, né? Mas nós, aqui, participantes do conselho, né? O que muito me preocupou foi a informação aí que a Nívia trouxe, a doutora Nívia trouxe, de que tem esse tombamento provisório desde 2022, não é isso? Eu queria que esse processo aí fosse incluído já no pauta para que seja realizado esse tombamento de forma definitiva, para não ficar essa situação precária, né, com relação a esses IPTUs, a situação que o presidente estava vivenciando, né, com a negativação do próprio nome. Então, a minha sugestão seria para inclusão aí já na próxima pauta esse processo de tombamento. Eu acredito que já tem, de 2022 até agora, já tenha sido realizado todo o estudo necessário para que seja colocado em pauta de votação aqui para resolução desse processo. Para poder deliberar sobre o tombamento definitivo, é necessário que se realize o dossiê de tombamento. Os processos que são submetidos ao tombamento definitivo, esses dossiês são elaborados mediante serviço que é terceirizado, não é realizado pela Fundação Cultural, o serviço é contratado, via de regra, né, porque a Fundação Cultural tem uma equipe enxuta e uma equipe que está trabalhando, que é como eu comentei com vocês, né, a equipe da Fundação Cultural não tem apenas as atribuições em relação à manutenção e registro dos imóveis, mas inúmeras outras, né? Como nós advogados temos prazos que batem a porta, a Fundação Cultural, como qualquer órgão público, também tem prazos a cumprir. Então, eu não posso te assegurar que esse processo volte, né, para a próxima pauta da deliberação, tendo visto a necessidade de elaboração desse dossiê de tombamento. Mas eu acho muito importante que você falou, que o tombamento provisório está desde 2022, então deixar registrada a necessidade de orçar o quanto antes, né, a possibilidade de contratação de um profissional para que possa elaborar esse dossiê de tombamento, para que a gente de fato converta em tombamento definitivo antes do término dessa isenção que nós vamos pedir o registro agora, para que vocês não tenham que fazer mais essa manifestação, né, dentro dessa isenção de 5 anos que vai iniciar agora, retroativo, né, ao período que vocês comentaram, para que a gente consiga, de fato, não deixar esse processo como tombamento provisório por mais um ciclo, né? Então, eu acho que esse é um registro que é muito relevante de fazer e foi uma boa ponderação. Eu gostaria também que fosse concedida vista aí dos conselheiros desse processo de tombamento provisório para a gente seja verificado que foi feito de 2022 até agora. Só uma questão, é importante lembrar que o tombamento provisório ele já garante ao proprietário a isenção de IPTU pelo prazo de 5 anos. Se esse tombamento realmente se concretizar no tombamento definitivo, mesmo assim a Fundação Cultural vai informar a Secretaria de Fazenda que aquele imóvel foi tombado definitivamente, mas só no caso dele não ser concretizado definitivamente o tombamento é que eles vão perder a isenção do IPTU das taxas municipais. Então a necessidade do definitivo, sem dúvida, ela existe, mas o provisório garante todos os direitos aos proprietários. Esse caso dela é porque tem essa especificidade que de fato não foi lançada, inclusive protesto, negativação. Então a gente precisa verificar se houve de fato uma falha administrativa, a gente precisa corrigir para evitar que tenha dano, né? Pessoal, então no Uberaba Tênis Clube nós já resolvemos. Se vocês quiserem continuar com a gente, vai ser um prazer. Se não, estão liberados. Obrigada. Imagina. Vereador Fernando, qual que é a punição por eu ter esquecido de mencionar sua ilustre presença? Nenhuma.
Tinha tanta gente na minha frente que eu esqueci de comentar que você está presente. Hoje a gente conta com a presença ilustre do vereador Fernando Mendes, que esteve com a gente desde o começo da luta dos proprietários. Foi uma pessoa que foi muito importante para mim, enquanto servidora pública, porque ele fez um trabalho de mediação muito importante, muito relevante, para que a gente conseguisse balizar, né, as dores e as demandas de ambos os lados e conseguir chegar no consenso. Eu acho que ele foi um elo mesmo entre partes que estavam em polos opostos e conseguiu fazer com que a gente realmente tivesse um diálogo e conseguisse avançar. Então, gratidão imensa e eterna por tudo que você desempenhou nesse período e pelo que você representa em relação ao conselho e a tudo que a gente conseguiu avançar. Bem-vindo, volte sempre. E me desculpa por não ter comentado antes. Eu gostaria de também fazer o registro de agradecimento aqui do vereador Fernando Mendes, que está conosco aqui desde o início dessa reunião. O vereador Fernando Mendes acompanhou aqui desde o início, né, as discussões com relação a esses bens que são supostamente criados pelo município de Uberaba. No início da discussão dos proprietários, os proprietários bateram a porta do Confal, né? Lá tem aqui os servidores, aqui a Maria Tereza, aqui a Daniela, né? Na época era o Luiz Lenar, que era o presidente, né? Após a solicitação de documentação dos inventariamentos, né? Foram passadas as informações para os proprietários e quem fez esse inventariamento dos imóveis em Uberaba foi o IEF em Belo Horizonte. Né? Essa informação foi passada para o vereador Fernando Mendes, que acionou o deputado Charles Santiago e o Abramo, né, o representante do deputado Abramo, e marcou uma reunião com a presidente do IEFA, que é a doutora Marília Palhares. Lá nessa reunião, foi franqueado ao vereador, o procurador da Câmara Municipal, que também acompanhou, e todos os demais, toda a documentação existente no IEFA a respeito dos imóveis de Uberaba. Num certo momento, o vereador Fernando também estava lá, né, na biblioteca, né, na disponibilização dos documentos, foi solicitada informação qual seria, né, a restrição que seria imposta aos documentos. Né? E a resposta foi muito simples, a restrição é exatamente essa que está constando aí. Aí, né, eu, sem ter conhecimento à época do teor dessa documentação, questionei o vereador Fernando, que estava junto, falou: ó, você me desculpa, mas eu não sou obrigado a entender de tudo. Aonde está a restrição? Não, está a proteção aqui. O que seja a proteção? Não tem nada. Falei, então realmente não tem proteção nenhuma, porque de fato nós realizamos apenas um levantamento fotográfico. O vereador Fernando foi testemunha de toda essa situação e encabeçou aí, junto com o apoio dos demais vereadores, a alteração na legislação municipal que culminou com a possibilidade dos proprietários, que eram vistos como párias, né? Sempre, até com informação do Fernando Schoubler, né? Que toda vez que ia procurar a Fundação Cultural, o Confal era tratado como um delinquente, né? Mas graças a Deus, com a intervenção do vereador Fernando, né, e com os demais vereadores, houve a alteração dessa legislação e hoje nós estamos aqui, né, assegurando aqui o direito do período processual. Mas eu quero agradecer a sua presença hoje aqui e muito nos honra você estar aqui conosco. Muito obrigado. Pessoal, então vamos seguir aqui com a pauta. Faltam poucos processos, tá? A gente vai tratar agora do processo número 2, que é a aprovação do projeto arquitetônico da Praça de Barbosa 218. Esse imóvel hoje funciona, na verdade já tem um tempo, eu acho que há muitos anos funcionou um hotel, e o pedido é para que seja convertido em habitação multifamiliar. Tá? Então ele vai sofrer, né, uma alteração interna para adaptação da estrutura, não vai ter nenhum tipo de intervenção
que altere relativamente a estética do entorno, né? Que a gente está falando aí de entorno da Câmara Municipal, né? Do Paço Municipal, que é o imóvel tombado. Houve já aqui uma manifestação no processo de que o projeto de reforma por parte da Fundação Cultural, de que o projeto de reforma ele não vai interferir no conjunto de imóveis do entorno, né? E caso alguém queira verificar o projeto, tendo em vista que a prancha é muito grande, eu acredito que não tenha sido possível digitalizar ela na íntegra. O processo físico está aqui. Você quer verificar, Marcos? O assunto é o... O processo é de segundo o assunto 2. É o Palácio Hotel? Não sei como chama, deixa eu olhar. 22353 no processo. Eu tô abrindo aqui. Como chama lá, gente? Monte Carlo? 22353? Monte Carlo. É o aquele hotel da esquina do calçadão. Em cima da têxtil. É o Chaves Hotel, é isso. Mudou o nome, agora é Monte Carlo, é isso. São Paulo, É o Palace Hotel? Não, aquele Chaves. De frente à casa, na esquina. Fica, sabe a têxtil? Onde era Notre Dame? Isso. Aqui é um projeto contemporâneo. A discussão não é sobre a construção, é sobre o entorno. Isso aqui não vai atrapalhar o entorno, não. Estou errado, pessoal. Não, isso, né? é isso mesmo. Se acontecer a reforma, a transformação de hotel em uma unidade multifamiliar, ou seja, apartamento, vai atrapalhar o entorno, o espaço do entorno. É só essa. Vai deixar esse hotel. Vai passar a ser um edifício multifamiliar, vai passar a ser habitação. Bom para repovoar o centro. Eu gostaria de fazer um comentário. Tá. Eu acho que nós estamos passando por um processo de esvaziamento do centro. Eu não vejo inconveniente nenhum em transformar em multifamiliar. Pelo contrário, eu acho que a prefeitura tinha que incentivar os investimentos e, principalmente, já está mexendo no Machado, tem grandes terrenos ali atrás daqueles comércios que deveriam ser incentivados. Minha Casa Minha Vida, em prédios particulares, tem que trazer a população para o centro da cidade, senão ela não é revivida. Essa é a minha opinião. Não tem jeito de trazer o centro. Isso, inclusive, está sendo feito, pessoal. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas tem uma lei que foi publicada. Está tendo incentivos fiscais bem pesados para que a gente tenha o repovoamento do centro, abertura de comércio, né? Muitos incentivos em diversas secretarias. Então, assim, isso realmente está acontecendo. É bom para nós, enquanto arquitetos. Eu só queria colocar uma coisa: aquele terreno, talvez, para o núcleo urbano liberado, ele seja o mais importante. Ali foi feita a primeira construção urbana da cidade de Uberaba. Ali o Major Eustáquio, que fez dar uma olhada dele lá na universidade, lá onde que é a fazenda de Paris, ele colocou uma oficina de ferreiro. Foi a primeira construção urbana que hoje a gente conhece como Uberaba. E posteriormente essa construção foi demolida e construída uma casa que pertenceu ao Antônio Borges Sampaio, que foi agente executivo, depois foi farmácia, agente dos Correios. Mas na década, depois a Notre Dame, a tão famosa Notre Dame Paris, que a gente conheceu muito bem, na década de 80, sem a preocupação com a preservação patrimonial da cidade, sem nenhuma discussão, esse imóvel foi demolido e construído no hotel. Então, a preocupação teria que ter sido feita há 40, 50 anos atrás. O que a gente está falando hoje é da mudança do uso daquele espaço, que nada vai interferir e nada vai alterar a nossa configuração histórica. Só isso. Estou apresentando um voto escrito aqui, confirmando aqui no processo a importância e o parecer da Fundação Cultural e do seu assessor jurídico, né? O meu voto seria para remessa dessa análise para poder fazer os conselheiros de embasamento da fundação. Manifestação da Fundação Cultural já tem, Marcelo. Documento de folha 59. Pessoal, nós podemos colocar em votação? Sim. Quem está de acordo com a operação de uso, por favor? Patrícia, José,
Paula Marcondes, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Álvaro Henrique, Sérgio Cade, Marisa e Kátia são favoráveis à alteração de uso. Então, o pedido do requerente está aprovado, o conselheiro Marcelo fez um voto escrito e se abstém de votar no presente processo. Nós vamos falar agora do processo, do assunto número 4, o processo é o 22.613 de 2025, que é o imóvel que está localizado no bairro Peirópolis. Peirópolis é tombado, é uma área que é tombada. Esse imóvel está no raio de tombamento, que é o raio de 300 metros de tombamento, que foi estabelecido quando a publicação do decreto de tombamento. Via de regra, esse imóvel também estaria isento de pagar o IPTU, tendo em vista que ele está tão tutelado quanto os imóveis que foram efetivamente tombados, mas nós também, por algum assunto que a gente não, por uma questão que a gente não conhece, ainda não há essa isenção automática. Então, ele foi trazido à votação mediante o requerimento do proprietário, né, desse hotel, para que a gente faça a votação. E eu só queria reforçar que, quanto da nossa manifestação, o voto de vocês na aprovação do IPTU vai ser para a aprovação do IPTU, da isenção do IPTU, considerando ser um imóvel tombado que não precisa ser submetido a nova análise periodicamente a cada 5 anos, tá? É para a gente poder exatamente corrigir essa informação que não está devidamente lançada no sistema de cobrança de tributos, para que ele já se torne isento, tendo em vista que está no conjunto tombado, ok? Só para considerar em ata a isenção do IPTU também, os 50% de desconto total, que é o artigo 1º. Isso, os processos que a gente fala, vão ser ponderados isso, os processos que a gente está falando de isenção de IPTU, como o do Uberaba Tênis Clube, a gente também está falando obrigatoriamente da isenção de 50% do CODAL. Então, essa informação ela vai, quando da comunicação para a Secretaria de Fazenda, também vai para o CODAL. Então, vamos votar, pessoal? Quem é favorável à isenção do desconto do IPTU, por favor, levante a mão. Patrícia, José, Paula, Marcondes, Kátia, Marisa, Marcelo, Sérgio, Álvaro, Flamarion, Pedro Amorim, Pedro Luciano são favoráveis. A gente tem unanimidade, então, reforçando que a gente pede que a Secretaria de Fazenda se atente a se tratar de imóvel tombado, então não está submetido à regra de pedido de renovação de isenção. Nós vamos falar agora do assunto 5, é a proposta de decreto sobre a Comissão de Acessibilidade. Todos tiveram acesso ao processo? Essa votação essa submissão ao Conselho está sendo realizada em virtude da previsão no minuto do decreto, do disposto no artigo 1º, parágrafo 2º e 3º do texto legal, que fala o seguinte. A gente tem um erro material aqui, que na verdade não está falando do artigo 1º, está falando do artigo 2º. As disposições desse decreto também se aplicam aos imóveis já edificados que não oferecerem, por impedimento técnico, as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência, declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico e artístico. O requerimento de reforma, ampliação ou adequação de imóveis citados no caput do artigo, antes da análise da Comissão de Acessibilidade, deve ser encaminhado ao CONFAL para que se manifeste sobre o pedido. Parágrafo 2º. Nos casos em que o CONFAL indeferir o pedido de reforma, ampliação ou adequação na forma apresentada pelo interessado, deve indicar uma solução técnica que atenda à legislação concernente à acessibilidade. Então, o texto de lei nada mais diz do que, havendo necessidade da realização de obras para adequação à lei de acessibilidade, que é uma lei federal, se tratando de imóveis protegidos, tutelados por nós, ele precisa ser submetido à análise do CONFAL e, caso haja manifestação contrária, o voto contrário que apresente uma solução viável para poder atender à disposição da lei. Todos de acordo?
Levantem a mão, por gentileza, quem está de acordo com a previsão. Patrícia, José, Paula, Marcondes, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Sérgio Cátia, Marisa e Cátia são favoráveis. O Álvaro também foi evadido. À disposição da minuta do decreto. Eu gostaria de fazer o registro da abstenção, né? Sobre o fundamento disso. Nossa, acho que eu cansado. Sobre o fundamento que também não consta aqui no processo, do parecer da assessoria jurídica e da Fundação Cultural. O conselheiro Marcelo se abstém do voto e registra a justificativa. Tendo em vista que nós temos quórum para aprovação, gostaria de registrar em ata que o texto foi aprovado por maioria. Esse aqui, ó. Ah, tá comigo. Tô viajando. Eu quero 143. Pessoal, nós vamos falar agora do assunto 6, que é o processo 142 de 2026, relativo a adaptações e melhorias na área interna da Escola Estadual Minas Gerais. Antes de trazer aqui para vocês se manifestarem, eu já informo que há um ofício aqui da Fundação Cultural, assinado pela Seção de Patrimônio e pelo Departamento de Fomento, manifestando que há uma solicitação de autorização do Conselho para demolição e retirada de uma caixa d'água que está desativada na área externa da escola e também um bebedouro localizado no refeitório, por se tratar de um bem tombado. A equipe da Fundação Cultural já analisou previamente o requerimento e verifica que não há restrições quanto ao pedido, pois isso não irá descaracterizar o imóvel em questão. Vocês se sentem aptos a votar? Quem é favorável ao pedido formal de demolição da caixa d'água desativada do bebedouro, levante a mão, por favor. Patrícia, José, Paula, Marcondes, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Álvaro Henrique, Sérgio, Marcelo Frossar, Cátia e Marisa são favoráveis. A gente tem unanimidade. No meu voto, eu gostaria de constar uma sugestão à escola que fizesse registro fotográfico do antes e do depois, para que, se em algum momento da escola isso fosse necessário. No processo tem. Tem, registro fotográfico. Quando eles fizeram o requerimento, eles anexaram as imagens, tanto do bebedouro quanto da caixa d'água que está desativada, tá? O importante é ficar guardado, vai ficar com você. Vai ficar no arquivo. Assunto 7, processo 143 de 2026, instauração das janelas e portas da Escola Estadual Brasil. Nós também estamos falando de um imóvel que é tombado. Há previamente a manifestação da Fundação Cultural, Seção de Patrimônio Histórico e Departamento de Fomento da Cultura, informando que a escola fez essa solicitação. Há imagens das janelas e das portas que são de madeira e, de fato, elas estão precisando de manutenção em virtude do desgaste, né, do tempo e acometimento de cupins. Então, a estrutura das janelas realmente está comprometida. E, no ofício, a Fundação Cultural também manifesta que a escola terá também, em virtude da segurança da infraestrutura, tem a necessidade urgente da construção de muros e grades altas para substituir o alambrado. A escola já manifestou interesse nisso, mas não apresentou ainda o projeto, então esse pedido não vai ser analisado nesse momento, até que eles apresentem o projeto para que seja submetido à análise. Então, nesse momento, a gente vai analisar somente a questão das portas e janelas. Quem é favorável à alteração e à manutenção e ao pedido da escola, levante a mão, por gentileza. Essa alteração, essa reforma, continuará de madeira. É restauro. Você conseguiu acessar o processo? Os processos pelo link? Favorável, Patrícia, José, Paula, Marcondes, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Álvaro, Sérgio, Marisa e Cátia. Marcelo também é favorável, Marcelo Frossar. Nós temos aqui o processo 28.3194 de 2026. Pega para mim, por favor.
que é sobre a troca do piso do ginásio do antigo clube sírio-libanês. Também já partindo do princípio que todos vocês verificaram, né, o processo, a FET encaminhou o pedido e anexou fotos de que por baixo da cobertura atual que tem lá no ginásio tem um piso de taco que está completamente danificado e esse piso precisa ser substituído por questão de segurança e salubridade. Então, eu gostaria que vocês se manifestassem em relação ao pedido da FET, se são favoráveis ou contrários à substituição do piso de madeira. Quem é favorável, por favor, levantar a mão. Eles especificaram novo piso? Não. Senhor presidente, meu voto é favorável. Como sugestão, eu gostaria que eles preservassem alguns desses pisos que serão retirados, a fim de amostragem, até porque existe um memorial lá no prédio, e esses pisos poderiam contribuir na construção da história daquele espaço. Eu acho que era importante saber que piso vai ser colocado. Vai arrumar os tacos? Não, a substituição. A justificativa é, inclusive, que o piso de taco para ginásio não é mais utilizado e não é mais seguro. Então, essa é a principal justificativa de substituição. Não foi feita aqui a... Nem é lavado, nem é... Mas quando foi feito, era ginásio, não é. É sala de baile. Agora sim, pessoal, só para reforçar, eu preciso de verdade que vocês tenham tido acesso e tenham conhecimento integral dos pedidos que estão sendo feitos aqui, para que a gente não precise ficar verificando questões de informação de requerimento. Tá? Então, nesse caso, especificamente, não houve a informação de qual piso vai ser aplicado, somente que não é possível, não é viável mais manter o que está lá. Isso não vai alterar a estrutura estética formal do prédio e visa, na verdade, garantir a segurança, mas eu gostaria só de reforçar a manifestação do José, do arquivo público, e eu acho que a gente pode solicitar essa Soninha também, para que ela faça, né, o guarde para a gente poder trazer isso de registro para o Memorial da Síria. Quem é favorável ao pedido da FET? Patrícia, José, Paula, Marcondes se abstém, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Álvaro, Sérgio Cade, Marcelo Frossar, Marisa e Cade. Então, o requerimento foi aprovado. Por último, pessoal, o último processo, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem o PA 174 de 2026, que é sobre a instalação de placas fotovoltaicas no bem tombado, Escola Estadual Minas Gerais. Alguém tem alguma dúvida sobre o pedido? Não. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o pedido? Nós podemos votar. Quem é favorável à autorização para a instalação das placas fotovoltaicas, levante a mão, por favor. Patrícia, José, Paula, Marcondes, Pedro Luciano, Pedro Amorim, Flamarion, Álvaro, Sérgio Cade, Marcelo Frossar, Marisa e Cátia. Então, foi aprovado por unanimidade. Pessoal, nós esgotamos então a nossa pauta. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Agradeço também a equipe da Fundação Cultural. É verdade, Marcondes pediu a palavra, só vou finalizar os agradecimentos. Gostaria de agradecer a equipe da Fundação Cultural que se dispôs a estar presente. Eu acho que a presença de vocês nas reuniões é muito relevante, porque eventualmente pode ser que existam algumas dúvidas
e para evitar que o processo seja convertido em diligência, às vezes vocês conseguem sanar. Eu entendo que os processos que foram convertidos em diligência hoje, eles tiveram realmente questões que demandam uma análise pormenorizada, então nessa ocasião não foi possível, né? Vocês poderiam auxiliar a gente, mas a presença de vocês é muito importante e eu gostaria que vocês viessem sempre, tá? Para que a gente consiga assegurar aí uma clareza do nosso trabalho. O Marcondes, no começo da reunião, ele me pediu a palavra, ele gostaria de fazer umas observações e eu pedi para ele que guardasse até o final da reunião, para que a gente pudesse desenrolar, então, conceda a palavra. Eu gostaria de levantar duas questões. A primeira, justamente, o Dr. Marcelo já colocou, que é justamente sobre esse decreto que nos rege, desde 30/6, foi datado em 30 de setembro de 2024. O que eu estou levantando a questão? Esse decreto normatiza o regimento interno do nosso Conselho e estipula 16 membros na sua composição, sendo 4 do Poder Executivo, 3 das entidades técnico-científicas, 4 da sociedade civil, 4 proprietários de imóveis inventariados e tombados e 1 do Poder Legislativo. Simplesmente o patrimônio imaterial foi esquecido, rejeitado, não tem nenhum representante no nosso Conselho. Assim, eu entendo que este decreto é um dispositivo que viola a normativa constitucional em razão da disparidade que existe na formação do nosso Conselho. O próprio Ministério Público Federal já instaurou com direito de provocação uma notícia de fato para apurar a constitucionalidade deste ato. Então, essa é a primeira colocação minha. Nós estamos aqui discutindo, e aí? Nós estamos respaldados constitucionalmente pelo Dr. Marcelo, sim. Ele, inclusive, elogia o decreto e batalhou por isso. A segunda questão é o seguinte: no mesmo decreto, caso esteja valendo, tem o artigo 3º que diz o seguinte: compete ao Conselho de Patrimônio e nos parágrafos 15, eu vou ler o 15 para ficar bem claro, acompanhar o controle permanente do estado de conservação dos bens acima referidos, providenciando para que as ações possam danificá-los que sejam evitadas e que haja danos que sejam reparados. Receber denúncia formal de atentados contra tais bens. Gente, eu gostaria de pedir que os conselheiros não se retirassem, tá? A gente encerrou a pauta, mas a gente deve respeito, ao contrário do que o Dr. Marcelo Professor acabou de fazer. Todo mundo ouve quando ele está se manifestando, mas ele não teve a delicadeza de se manter. Então, só para registrar, que eu gostaria que isso não virasse regra, tá? Isso é natural. Em que pese a gente já tenha esgotado a pauta, só para a gente ter respeito pelos colegas enquanto eles estão se manifestando. Pode fazer. Isso é natural. Receber denúncia formal de atentados contra tais bens feito por pessoas físicas ou jurídicas e tomar as providências cabíveis para que os danos causados sejam reparados. E o 17º, acionar e subsidiar o Ministério Público em caso de denúncia de crime contra os bens protegidos. E nessa omissão, o patrimônio está sendo sucateado, pois os proprietários os deixam abandonados até o ponto de sua destruição total. O que aconteceu, um exemplo típico de Uberaba, na rua Tristão de Castro, com esquina Coronel José Ferreira. E também em demais imóveis que eu já, na última plenária, na última reunião nossa, eu expus inclusive com imagens. E agora, só para uma participação. Nesses últimos 2 anos e meio, pude observar que o Conselho tem participantes desenvolvendo um trabalho honorífico exemplar, como todos nós, né? Com inúmeras defesas consubstanciadas
Assim parece que atende às demandas mais variadas de seus amigos. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua contribuição, Marcondes. Só para a gente se atentar que essa manifestação do conselheiro vai estar transcrita integralmente na ata. Não sei se a Márcia ou... Pessoal, a gente vai ter um novo secretário, está ali atrás. Se apresente, por gentileza. Meu nome é Pedro Cury, trabalho de Pedro, tenho uns 32 anos e faço parte da Fundação Cultural agora, no Cedito, né? A partir de março, eu fui convidado a ser secretário. Nós vamos ter 3 Pedros, é o Conselho dos Pedros. A Márcia Otaviano, ela entrou no Conselho para nos auxiliar enquanto secretária, mas desde o início ela manifestou que ela estaria por um período curto, até que a gente conseguisse estruturar e trazer um outro servidor que pudesse desempenhar esse papel, dadas as demais atribuições que ela já tem. Então foi curto, mas foi muito bom. Muito obrigada. Essas colocações que eu fiz aqui desses imóveis, eu gostaria de ter um retorno da Fundação Cultural. Tá bom. Vou então, só para registrar em ata, aqui a manifestação do conselheiro Marcondes, se possível, que haja uma resposta formal por parte da Fundação Cultural, para a gente abrir um doc, alguma coisa, só para deixar registrado, tá? Que foi analisado, que teve atendimento, para que não fique só descretado. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima quinta-feira de julho, última quinta-feira de julho. A gente tem que estar todo mundo aqui de novo. 30 de julho. Tá? Vai ser no dia 30. Obrigada pela participação. Bom final de semana. Mas só para